Olá pessoas, meu nome é Yuri e você está no Logos. Eu tenho muito prazer de estar apresentando esse canal. Ele vai ser uma extensão das minhas ideias e eu quero apresentar muita coisa interessante, principalmente sobre a área de exatas aqui dentro. E para começar a apresentação do vídeo, eu vou falar um pouco sobre mim e sobre exatamente do que vai se tratar esse canal. De uma forma acho que é até interessante, eu quero colocar aqui a minha nota do Enem e falar sobre a minha jornada ao longo desse tempo na parte de matemática, que foi a minha melhor nota, eu tirei 926. E eu acho que assim, já um motivo para você talvez me escutar, mas lógico, isso quem vai julgar é você e não eu. Eu só tô apresentando. Eu acho que eu tenho muita coisa para falar, talvez coisas diferentes que eu queria trazer para cá, que eu percebo que não são muitas pessoas que falam disso, então eu pensei, tá, por que não eu, não é mesmo? Quem treina para os vestibulares, você percebe que esse negócio de você estudar, ele vai muito mais além do que só estudar. Ele tem muita influência na pessoa que você é de fato e o que você quer para sua vida, sabe? A forma com que você lidar com as coisas. É toda uma relação muito mais complexa do que só estudar. Então, assim, nesse canal eu quero trazer, além do próprio conteúdo do que é aquela coisa, falar sobre pessoas também, sobre seres humanos, sobre processos mentais, entende? E, assim, eu queria trazer já aqui para esse primeiro vídeo alguns dos meus métodos que eu acho que me ajudaram a conseguir uma nota tão boa. Tudo bem, nas outras matérias eu não tenho tanto domínio e eu confesso que a minha nota não foi das melhores, mas assim, pela minha alta nota em matemática eu acho que eu posso falar um pouco sobre esse tema, que é uma parte que eu gosto muito e tenho um certo domínio, certo? Primeiramente eu quero falar sobre o conhecimento. Eu acho que conhecimento não é algo que você adquire de forma passiva. E eu também não tô falando daquele monte de gente que fala assim, você tem que escrever para conseguir aprender alguma coisa, você tem que ir lá ativamente com a sua mão e começar a escrever muito, sabe? Eu não acredito nisso. Eu acho que a melhor analogia que eu tenho sobre conhecimento é como se fosse uma casa, certo? Você precisa construir essa casa. Conhecimento, eu acredito que é algo que você construa com o tempo, com as suas análises, com as suas reflexões. O nosso cérebro, ele é plástico. O que significa? Significa que a gente tem a capacidade de aprender coisas novas. Os nossos neurônios, eles criam novos caminhos neurais. Isso é algo que leva tempo. Para que a sua cabeça ela consiga assimilar esse tanto de coisa, você precisa de um tempo de reflexão, você precisa de calma, você precisa de paciência. E além disso, você precisa também entender como a sua própria cabeça funciona, sabe? Não é algo extremamente simples, assim, nós seres humanos somos coisas, né? Falar seres humanos como coisas complicadas. Mas assim, nós seres humanos somos extremamente complexos e baseado nisso, é muito importante quando a gente vai adquirir algum conhecimento, alguma coisa assim, ter um treino frequente, certo? Você tem que, assim, às vezes dar um tempo para aquela coisa é importante também, mas você tem que conseguir treinar por um bom tempo, sabe? Tipo, voltar naquele assunto para sua cabeça poder pensar naquilo de novo, e ela associar o que aquilo é de fato novamente. E quando você faz isso, o que acontece? Você acaba tendo caminhos diferentes, você começa a ter pontos de vista diferentes, você começa a olhar as coisas de uma maneira totalmente diferente. E é nesse momento em que você está criando essas novas conexões, esses novos ângulos de vista, que você de fato vai aprender aquilo, sabe? E falando sobre olhares, me faz lembrar também sobre a questão de como o nosso cérebro ele é ótimo em associar padrões. E assim, dentro da área da matemática, que é uma coisa que eu gosto demais, a gente tem muito disso, de você associar a padrões. Talvez quem gosta de xadrez aí, quem sabe, já percebeu muito isso. Às vezes você começa a dominar um certo tipo de padrão e nessa manipulação você tem tipo um arsenal muito maior de possibilidades para você poder manipular as coisas da sua forma e fazer elas do seu jeito. E às vezes, por exemplo, também se você pensar no caso dos próprios vestibulares, resolver exercícios que eles estão cobrando exatamente isso, se você consegue de fato manipular aquela coisa ao seu favor de forma rápida e eficiente, que te dê um resultado. Outro ponto do canal, eu vou dividir os meus vídeos sobre conteúdos em níveis. Esses níveis, de fato, eles não significam exatamente dificuldade.
mas talvez relevância sobre aquele assunto. Porque eu acho assim, quanto mais perspectivas diferentes você tem sobre um assunto, melhor você vai ficando sobre ele. E a forma com que eu vou apresentar os assuntos nesse canal, vai ser em forma de níveis. Porque essa ideia de níveis me traz uma outra ideia que eu tenho. Significa, antes de aprender, eu acho que você de fato tem que saber o que você não sabe. Você pensa, mano, peraí, isso não faz muito sentido. Como é que eu vou saber algo que eu não sei? Na verdade, eu quero dizer o seguinte, se você tem um tema, certo? Você precisa saber, pelo menos, ter uma ideia do que é aquele tema. Mas você não precisa saber a fundo o que aquilo significa. Então, antes de você aprender a fundo algo, as complexidades de alguma coisa, você não vai olhar para as complexidades. Você vai olhar para o todo, para o tema em si, o que ele significa de uma forma mais ampla. E aí, cada vez mais, a gente vai aprofundando. Por isso, eu vou dividir os meus vídeos em vários níveis, para poder associar esse tipo de coisa. E assim, não tem problema se você chegar a um ponto de não entender algum nível. Eu quero que você saiba até o ponto que você entendeu e se orgulhe disso, por talvez ter aprendido algo novo. Eu espero, que é um dos meus objetivos. Saindo desse ramo racional da coisa, que é até onde eu já falei foi isso, eu quero falar um pouco mais sobre a parte sentimental agora, do aprendizado, no sentido lá dentro de cada um de nós. Não sei se deu para entender muito bem. Mas assim, nós temos vontades, certo? Eu acho que o maior determinante do seu aprendizado de fato é a sua vontade. Quanto você está determinado a aprender aquela coisa, certo? Eu acho que essa é a maior influência sobre de fato o seu aprendizado, é se você realmente está com vontade de aprender aquilo ou não. E aí você vai começar a me perguntar, ok, às vezes eu me encontro em situações que eu preciso aprender alguma coisa, mas eu não tô com vontade nenhuma. E aí, o que caralhos que eu vou fazer, né? Então, no meu caso, eu consegui contornar essa parte de não sentir vontade de aprender alguma coisa. Todos nós, seres humanos, nós temos a questão da curiosidade dentro da gente. Você sabe do que eu tô falando, quando você vê aquele menino, aquela menina bonita na escola, o que você faz? Você vai direto pro Instagram dela, dar uma olhada, não é? Fala sério. A curiosidade é uma coisa que tá dentro da gente, sabe? Tipo, a gente simplesmente, nós somos pessoas curiosas, Mas é óbvio, existem situações também que nós não temos curiosidade sobre certas coisas. E tipo, tudo bem, ok, isso é válido. Mas assim, eu acredito que eu, pelo menos, sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Ao ponto de que talvez quando eu não estava com vontade de aprender algo, eu começava a talvez dar uma significância para ele, de pensar onde eu estou de fato curioso sobre esse assunto, saca? E quando você começa a pensar nisso, algumas perguntas surgem na sua cabeça. Quando você associa a curiosidade àquela coisa, você começa a associar quem você é de fato, o que te interessa naquela coisa. E se aquela coisa começa a ter algum interesse pra você, você acaba tendo vontade de estudar ela. Deu pra sacar mais ou menos como é que funciona a coisa? Bom, dessa forma eu consegui passar por muitos obstáculos que eu tive ao longo da minha jornada. Tipo, eu nunca fui uma pessoa muito boa de humanas, eu demorei muito tempo para aprender a gostar de humanas. Hoje eu considero que eu gosto, sim. Não sou muito bom, como por exemplo na área de exatas, mas eu gosto, eu de fato gosto. E assim, quando eu comecei a me questionar esse tipo de coisa, sobre a minha curiosidade nisso, você acaba achando alguma coisa, sabe? Então eu acho muito importante saber isso. Outro fator que influencia muito no nosso aprendizado, principalmente quando você precisa, fazer alguma prova, passar em algum vestibular, você realmente precisa ser bom naquilo, sabe? E para você ser bom, isso influencia em você tentar treinar frequentemente. Eu já falei sobre isso antes, sobre a necessidade de você estar sempre treinando alguma coisa, certo? Então, o que acontece? Quando você treina, é inevitável que você cometa erros. Todos nós cometemos erros. E tudo bem, não tem problema nenhum em cometer erros, sabe? Tipo, essa coisa de que talvez a influência do próprio vestibular, você fica pensando, eu não posso errar lá dentro. Tipo, ok, lá dentro você de fato não pode. Mas o erro é uma coisa normal.
é uma coisa do ser humano, você tem que errar, você deve errar. E aí você fica pensando, tá, mas quando eu erro, eu fico triste, eu não quero errar. Bom, no meu caso, eu ficava muito triste com os meus erros. E eu aprendi que errar não é de fato o problema. O problema, na verdade, era a minha frustração em relação ao meu erro. Porque assim, se eu errar e não me frustrar, tudo bem, eu aprendi algo novo, eu vou lembrar daquilo. Agora, quando eu erro e me frustro, eu não quero mais saber daquilo. Eu começo a achar que eu sou um idiota, que eu sou a pessoa mais burra do universo. Aí tem umas pessoas que começam a chorar, você fala, eu nunca vou aprender isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse potencial, eu vou largar isso, eu vou dormir debaixo da ponte, eu não consigo mais viver nessa vida. E aí, né, enfim, tudo isso a frustração pode gerar em você. E é muito simples de você contornar isso, sabe? Só precisa falar pra você mesmo. Tudo bem errar, não tem problema nenhum. Às vezes até com o tempo de treinamento você vai acabar achando graça dos seus próprios erros. E errar fica até mais interessante, viu? Eu vou te confessar isso. Às vezes errar pode ser divertido. Alguns erros são tão ridículos que você fica assim, meu Deus do céu, o que foi isso? E acaba sendo engraçado também, você pode até criar outras coisas novas, mas enfim. O processo, ele pode ser legal também de aprendizagem, não precisa ser chato. Inclusive, eu que vou falar de exatas mesmo, eu gosto muito disso. É uma paixão que eu tenho desde criança mesmo sobre essa área, sobre a lógica. Eu acho tudo isso muito incrível. E assim, eu quero poder trazer isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas olhem, consigam pelo menos tentar olhar as exatas com esses mesmos olhos que eu consigo, porque eu acho extremamente incrível e eu queria trazer isso para vocês. Enfim, eu acho que eu consegui resumir bem essa apresentação. Isso pra mim tá muito divertido, acho que eu nunca gravei numa câmera, bom, talvez não pra tantas pessoas assim, o que me faz ver e assim, é uma experiência nova e interessante, eu acho. Eu espero de fato que eu consiga fazer tudo isso aqui crescer. Bom, pra quem não sabe, o canal eu criei ele, chama-se Logos. E no Logos eu peguei de uma palavra grega, que é essa própria ideia da razão, do que significa esse processo mental. É lógico que eu quero extrapolar um pouco só o nosso processo mental lógico dentro desse canal. Eu quero de fato ajudar as pessoas e interagir com elas, eu acho tudo isso muito interessante. Então, olha, se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você dê o seu like aqui e se inscreva no canal, porque eu vou tentar de fato criar muita coisa interessante e realmente relevante para as pessoas, sabe? Então, assim, se você gostou desse estilo, se você gostou do meu jeito, se você gostou da forma que eu falo, talvez das minhas ideias, por favor, acompanhe aí, cara. Eu acho que vai ser legal essa interação, essa jornada nova. Eu tenho muito prazer de estar apresentando esse canal, o Logos. Até mais, te vejo no próximo vídeo.